nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. O meu bom dia de luz, a minha boa tarde de paz, a minha boa noite de prece. Sete minutos com Emmanuel. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 79. Comentário do livro Vinha de Luz, capítulo 85, intitulado Substitutos. Para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, versículo 79. Comenta o benfeitor. É razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos. Mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas. Médicos sábios que curassem os cegos e os loucos,
condutores fiéis, dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus cooperadores diretos, a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que, no momento julgado essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio Ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. O capítulo 1 do Evangelho de Lucas tem um sabor muito especial. Conta-nos Emmanuel, no livro Paulo Estevão, que Paulo, ao regressar dos 3 anos no deserto da Arábia, resolveu visitar Simão Pedro na casa do caminho. E passou pela Galileia. Diz ele, por 2 dias ali permaneceu em suave embevecimento. Sem revelar-se, procurou Levi, que o recebeu de boa vontade. Mostrou-lhe sua dedicação e conhecimento do Evangelho. Falou da oportunidade de suas anotações. O filho de Alfeu alegrou-se ao contágio daquela palavra inteligente e confortadora. Saulo viveu em Cafarnaum horas deliciosas para o seu espírito emotivo. Fora o local das pregações do Mestre, mais adiante a casinha de Simão Pedro, além a coletoria onde o Mestre fora chamar Levi para o desempenho de importante papel entre os apóstolos. Abraçou homens fortes da localidade que tinham sido cegos e leprosos, curados pelas mãos misericordiosas do Messias. Foi a Dalmanuta, onde conheceu Madalena. Enriqueceu o mundo impressivo de suas observações, colhendo informes inéditos. E mais adiante, conta Emmanuel que Paulo não podia mais escrever o Evangelho com base nessa coletânea que ele havia recolhido ao longo da sua vida. E quando estava preso na Cesareia, diz Emmanuel, a esse tempo o ex-doutor de Jerusalém chamou a atenção de Lucas para o velho projeto de escrever uma biografia de Jesus, valendo-se das informações de Maria. Lamentou não poder ir a Éfeso, incumbindo-se desse trabalho, que reputava de capital importância para os adeptos do cristianismo. O médico amigo satisfez-lhe integralmente o desejo, legando à posteridade o precioso relato da vida do Mestre, rico de luzes e esperanças divinas. É assim que nós vamos encontrar no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas informes inéditos que não estão presentes em nenhum evangelista. É que ele recebeu a coletânea de Paulo. Ele mesmo, Lucas, foi a Éfeso e ouviu da boca de Maria de Nazaré notícias frescas e muito interessantes. E em especial esse versículo, que está no Cântico de Zacarias, capítulo 1 de Lucas, versículos 67 a versículo 80. Eu vou ler alguns antes e alguns depois desse comentado por Emmanuel. Quando Zacarias vira-se para o seu filho e diz: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois caminharás à frente do Senhor, preparando-lhe os caminhos.
para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio do perdão de seus pecados. Por causa das entranhas de misericórdia do nosso Deus, nos visitará do alto um alvorecer, iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E a criança crescia e se fortalecia em espírito, permanecendo no deserto até o dia da sua apresentação a Israel. Bonita referência a Jesus, qual se fora um alvorecer. Em toda a página de Emmanuel, nós podemos recolher pérolas, e nessa em especial, há uma bastante brilhante. Mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra, revelando Jesus como o grande administrador de todo o orbe, um executor da vontade divina com relação ao nosso destino e à nossa evolução. Nesse sentido, ao trazer a mensagem insuperável do amor, Jesus escolheu o precursor, escolheu uma série de colaboradores, mas preferiu vir Ele mesmo, em pessoa, sem delegar, sem substitutos. Agora, deixemo-nos levar por estas ondas de reflexões. Paulo Alves Godoy, no livro Crônicas Evangélicas, uma edição da Federação Espírita do Estado de São Paulo, lá nós vamos encontrar o registro de uma mensagem intitulada Os Filhos de Zebedeu. Inicia-se com um registro de Marcos, no capítulo 10, versículo 40. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Chegando Jesus, o nosso mestre Jesus, a Jerusalém, a esposa de Zebedeu, mãe dos apóstolos Tiago e João, adiantou-se e lhe fez uma solicitação: que no reino celestial os seus 2 filhos se assentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Em face desse pedido, emanado de um coração de mãe, o mestre dirigiu-se aos 2 irmãos, dizendo: podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com o que eu sou batizado? E eles corajosamente responderam: podemos. Diante dessa afirmação positiva e ousada, o Senhor obtemperou, dizendo: na verdade, bebereis o meu cálice, mas
o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Na realidade, os dois irmãos, solidários com o messiado fulgurante que Jesus viera desempenhar, beberam o cálice da amargura. Tiago foi morto à espada por ordem de Herodes, quando de uma das perseguições movidas contra os cristãos, e João desencarnou na ilha grega de Pátomos, após prolongado exílio, como consequência da propaganda que fazia dos ideais cristãos. Todos os apóstolos de Jesus, com exceção de João, pereceram de modo violento. João foi o único que desencarnou naturalmente, o que aliás foi predito pelo próprio Jesus, segundo a narrativa contida em João, versículos 21 e 23, capítulo 21. Quando, após a sua crucificação, o seu espírito apareceu aos apóstolos quando ao lago Tiberíades. Ali ele predisse a Pedro que ele haveria de parecer e também de perecer de forma violenta. Entretanto, quando o velho apóstolo, referindo-se a João, indagou: Senhor, e deste que será? O mestre respondeu: se eu quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? O que implicava em dizer que aquele apóstolo deveria permanecer na terra até que servisse de instrumento para receber via mediúnica o Apocalipse, que fazia parte integrante do processo de revelação do cristianismo. Fato este ocorrido na ilha de Pátomos. As passagens evangélicas acima comprovam claramente o postulado espírita da evolução contínua da alma. Os apóstolos de Jesus foram espíritos rigorosamente escolhidos para o assessorarem na obra de revelação, o que implica em dizer que naquela época já eram altamente evoluídos, pois de outro modo não poderiam servir como peças de tão transcendental missão. No entanto, quando a mãe de Tiago e João, que foram dois dos mais destacados discípulos de Jesus, lhe pediu que no plano espiritual os dois se assentassem, um à sua esquerda e o outro à sua direita, o mestre deu a entender claramente que já existiam espíritos de muito mais elevada categoria destinados pelo Pai a assentarem-se a seu lado. A fim de elucidar melhor este tema, mencionamos o caso de João Batista, que, segundo as próprias palavras de Jesus contidas em Mateus 11:11, era o espírito encarnado de mais elevada categoria que existia na terra, superando mesmo Tiago e João evangelista. No entanto, o próprio mestre esclareceu que no reino celestial
o menor que ali existia era maior do que João Batista. Ora, se o espírito de João Batista, sendo tão elevado, ainda era um dos menores nos planos superiores da espiritualidade, é óbvio que não haveria possibilidade de os dois filhos de Zebedeu ocuparem lugar de tamanha relevância naqueles planos. O Espiritismo esclarece que os espíritos puros que habitam as elevadas esferas espirituais não sofrem mais a influenciação da matéria, possuindo superioridade intelectual e moral absolutas em relação aos espíritos de ordem menos elevada. Eles já percorreram todos os graus de escala e se despojaram de todas as impurezas, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Esses espíritos não estão mais sujeitos à reencarnação. E se descem à terra, o fazem meramente para o desempenho de missão de grande envergadura, como foi o caso de João Batista, de Paulo de Tarso, dos apóstolos e do próprio Jesus Cristo. A escala evolutiva desses planos superiores da espiritualidade é infinita, porém ali também existe a hierarquia. Por isso, quando Jesus Cristo veio à Terra, trouxe consigo um grupo de espíritos que aqui também reencarnaram, sem contar aqueles que também o assessoravam na obra messiânica como espíritos desencarnados. Eis aí a razão que levou o Senhor a desiludir a mãe de Tiago e de João sobre a situação futura dos espíritos de seus filhos, apesar de terem eles se prontificado a passar pelos sacrifícios inerentes ao messiado tão ardentemente desempenhado por eles na terra. Muita paz a todos. Virtual. A equipe espiritual Bezerra de Menezes convida a você, irmão, e a você, irmã, a realizar conosco, neste momento, o passe virtual, para o refazimento do seu equilíbrio e o seu fortalecimento espiritual. O passe virtual é indicado a todos, pelo menos uma vez por semana, podendo também ser realizado a qualquer momento em que você encontrar-se em desequilíbrio ou precisando reagir com força interior a situações conflituosas do dia a dia. E principalmente, sempre que você se sentir enfraquecido fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Sempre de forma respeitosa, de preferência, pedindo a ajuda do seu guia espiritual e dos espíritos luminosos que tiver mais afinidade. Agindo assim, tenha certeza que a espiritualidade amiga sempre estará acompanhando junto, a qualquer momento que você fizer o passe, contribuindo com os fluidos divinos e com as energias renovadoras.
Na hora do passe, recolha-se a um ambiente tranquilo, respire com calma e profundamente, libertando-se nesse momento de todos os pensamentos do dia a dia, concentrando-se e meditando apenas na intenção espiritual do seu refazimento. Iniciemos o passe orando com Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesse momento de profundo recolhimento interior, peça ao Cristo Jesus e à espiritualidade superior que ajude-o no processo de refazimento espiritual. Deus, meu Pai, retire da minha mente todos os pensamentos negativos que estejam, de alguma forma, alimentando a minha negatividade. Que todos os pensamentos inferiores, como a inveja, a vingança, a mágoa, o rancor e os pensamentos morais menos dignos, sejam desalojados de minha mente um a um e se desprendam como fumaça e evaporem no ar, libertando-me deles para sempre. Senhor, que todos os sentimentos negativos que impregnam meu coração, como a tristeza, a ansiedade, a depressão, a falta de amor próprio, o egoísmo, o sentimento de culpa, as decepções, as descrenças e todos os instintos inferiores e indignos também saiam do meu coração, evaporando no universo e se perdendo para sempre. Pai, que todas as enfermidades alojadas no meu corpo e na minha alma possam receber a poderosa influência curativa da espiritualidade superior para iniciar o processo de tratamento e cura, deixando o meu ser e evaporando-se no ar pela vontade de Cristo e conforme o meu merecimento, saindo do meu corpo e da minha alma para nunca mais voltar. E assim, meu Pai, após essa poderosa limpeza do meu corpo, na minha mente e no meu espírito, eu possa receber, através dos irmãos espirituais e com as bênçãos e a luz do Cristo Jesus, a energia luminosa e curativa do divino. Que nesse momento, luminosamente banhando todo o meu envoltório espiritual e físico, penetrando pelos meus poros e alcançando cada célula do meu corpo, trazendo um efeito curativo e regenerativo, tanto no meu corpo físico como no emocional e espiritual. E assim, meu Deus, sentindo-me leve e rejuvenescido, vejo-me fortalecido por sua luz e sua bênção divina, e me refaço para prosseguir minha jornada terrena, buscando cumprir a minha missão que foi confiada pelo Senhor. Dessa forma, agradeço pelas lições, mesmo as dolorosas, e pela sua bondade para comigo, rogando sua presença em minha vida, em todos os momentos, alegres e tristes, e que a fé no Senhor permaneça em meu ser,
nesta vida terrena e também na volta à pátria espiritual. Assim, despeço-me desta oração do passe, mas permaneço com o Senhor, meu Pai, em meu coração, em cada minuto da minha vida. Amém. Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave pela qual passa o povo brasileiro, faze com que os ensinamentos do Cristo nos permitam contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, conceda-nos um momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra. Que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião. Que nas lutas da vida, nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do labor. Que nossas críticas ferinas sejam transmutadas no apoio moral e na ordem que do alto emana. Pacificai. Que as disputas no cenário político sejam um convite à reflexão e que o refletir traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes. Eurípides Barçanufo.